Olá pessoal, meu nome é Renato Cordeiro Meca, sou um professor de Educação Física e durante muito tempo trabalhei fora do Brasil. Trabalhei para uma rede de academias com mais de 50 academias espalhadas pela Ásia e também para uma empresa da Nova Zelândia que é conhecida mundialmente. E mesmo viajando muito por todo o sul da Ásia e Oceania, a minha casa era uma cidade chamada Surabaya, na Indonésia. Surabaya é a segunda maior cidade da Indonésia, depois de Jakarta, que é a capital. E foi onde sofri um acidente que me tornou um tetraplégico, o que mudou a minha vida radicalmente para sempre, uma vez que eu me encontrava no auge da minha vida pessoal e profissional. Alguns dias atrás, durante um congresso que discutia atividade física adaptada e acessibilidade, reencontrei uma professora da época de faculdade, a Marlina Beiro, que hoje é presidente do Sobama. E depois de uma longa conversa sobre tudo o que passei e tenho passado ainda nesses últimos anos, ela me deu a ideia de gravar esse vídeo, contando a minha história desde o começo, na tentativa, no intuito de ajudar outras pessoas, mesmo que não estejam passando pelo mesmo problema que eu, para que elas possam ver que sempre há luz no final do túnel. Bom, depois de pensar por um tempo, decidi começar desde o começo, quando ainda era jovem, em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo. Desde criança, sempre fui estimulado pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, a praticar atividades físicas, não importava qual. Desde que eu, e é claro, isso também com meus irmãos, escolhêssemos algum esporte para praticar regularmente. E isso, mais tarde, me levou à escolha profissional que fiz com muita certeza. Então, depois de terminar o tiro de guerra, fui fazer faculdade de Educação Física na Unesp de Bauru, ainda no interior de São Paulo. Mas foi uma grande mudança em minha vida, talvez a maior até aquele momento. Mas com certeza foi o que me deu condições para que futuramente outras maiores ainda pudessem acontecer. E aconteceram, e é onde eu quero chegar com esse vídeo. Bom, me mudei para Bauru, anos incríveis de faculdade, novidades em cima de novidades, um enorme horizonte se abrindo, me trazendo muita certeza e alegria por realizar o que realmente eu gostava de fazer na vida. Logo no primeiro ano de faculdade, através de estágios, comecei a ter contato profissional com a área na qual eu estava sendo inserido. Não muito tempo depois, já estava dando aulas de ginástica de grupo em academias e também, mais tarde, como personal trainer. Isso tudo ainda junto com a faculdade. E também, por incrível que pareça, meu esporte favorito sempre foi a bicicleta. Então, entre faculdade, treinamentos para me capacitar a trabalhar na área do fitness e as próprias aulas que eu já ministrava, ainda tinha a minha bicicleta. E mesmo que ainda a atividade física intensa era uma válvula de escape, não só nos finais de semana, mas em qualquer outro momento, aliviando o estresse da carga profissional que se iniciava naqueles anos de minha vida. E juntamente com esse ritmo pesado de academia, que vinha aumentando proporcionalmente à medida em que a faculdade diminuía o ritmo por estar chegando no final, tive uma filha, um presente divino, que com certeza ajudou a nortear a minha vida. Depois da faculdade, logo após me formar e ser realmente um profissional da área de educação física, já trabalhando integralmente na academia onde já dava aulas, tive a oportunidade de trabalhar também na APAE de Bauru, onde cuidava do desenvolvimento do setor desportivo adaptado. E por durante um bom tempo, mantive esse ritmo profissional frenético em minha vida, o que juntamente com minha filha me deu mais uma vez, além de preparação e capacitação profissional, plena segurança para seguir em frente e aceitar novos desafios. Foi quando, depois de não muito tempo, fui convidado a trabalhar fora do país. Me mudei então para a Indonésia, e isso foi a segunda grande mudança de minha vida. Acho que a vida é assim, feita de grandes mudanças. Saí de São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo, para Bauru. Ainda que no interior de São Paulo, foi a primeira grande mudança de minha vida, pois fui morar sozinho e começar a tomar conta da minha vida, o que me ensinou e encorajou muito. De Bauru, fui então morar do outro lado do mundo, na Indonésia,
outra grande mudança em minha vida. Tendo além de uma grande ascensão profissional, a chance de conhecer o mundo todo. E hoje, graças a Deus, tenho amigos espalhados pelo mundo todo e conheço em torno de 50 países. Acredito também que o nascimento da minha filha tenha sido outra grande mudança em minha vida. Foi a vida me ensinando mais uma vez, aumentando a minha responsabilidade, uma vez que eu não era mais sozinho e precisava pensar e tomar conta de mais alguém. Então, pensando não só em uma ascensão profissional, mas também em uma melhor qualidade de vida para minha filha, como escola, plano de saúde e tudo mais que eu poderia oferecer de bom a ela, aceitei a proposta e me mudei para a Ásia. Bom, fui trabalhar na Ásia, morando na Indonésia e trabalhando para uma companhia com cerca de 50 academias espalhadas pela própria Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. E ainda juntamente com isso, também trabalhei para uma empresa da Nova Zelândia. Um desafio fantástico, além de um volume muito grande de trabalho, junto com uma nova adaptação de vida, um grande choque cultural, uma vez que a Indonésia é um país muçulmano, como outros países da Ásia por onde estive, com religiões diferentes, comidas diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, idiomas diferentes, ainda bem que são lugares turísticos e falam inglês como uma segunda língua. Então, logo no início, com tantas novidades acontecendo ao mesmo tempo, tive até uma certa dificuldade até descobrir os melhores lugares para comer, fazer novos amigos e até poder achar novos meios de diversão. E mais uma vez, a bicicleta foi uma grande parceira nessa hora. Então eu comecei a pedalar, não só para aliviar o estresse, mas para fazer novos amigos e conhecer novos lugares. Conheci vários lugares, vulcões ainda ativos, florestas e vilarejos, experimentei comidas de todos os tipos, enfim. Muitos lugares realmente afastados e longínquos, lugares onde eu jamais teria estado, se não fosse por causa da bicicleta, com alguns amigos para pedalar. Foram viagens e experiências fantásticas, memórias inapagáveis em minha mente. Isso foi um ponto do tripé que eu sempre levei em consideração quando procurava razões para morar por tanto tempo fora do Brasil e longe da minha família. E os 3 pontos desse tripé que me motivava sempre são: primeiro, o lado profissional. Saindo do país, alcancei um patamar profissional e um desenvolvimento pessoal que dificilmente alcançaria se tivesse ficado na minha zona de conforto aqui no Brasil. Eu gerenciava uma rede de academias, com quase 50 academias espalhadas pela Ásia. E também trabalhei ao mesmo tempo diretamente para outra empresa da Nova Zelândia que produz e franquia aulas de ginástica de grupo para academias não só do Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive do Brasil. E ainda me tornei um ciclista profissional de mountain bike, chegando a participar de competições internacionais. Legal. O segundo ponto foi o lado financeiro, claro. Pude então proporcionar, principalmente para minha filha, uma melhor qualidade de vida, melhores escolas, cursos de inglês, plano de saúde, festa de aniversário, enfim. Também pude ajudar a minha família em um certo ponto e também pude ter coisas que sempre sonhei, como por exemplo, minhas bicicletas, que são os meus xodós, um carro bem legal e uma moto, que era sonho de criança. Comprei então uma Ducati. E para quem conhece de moto, foi uma Ducati 1198 SP. A última superbike que a Ducati fabricou antes das Panigales. Realização pessoal total. O terceiro ponto desse tripé foi o lado emocional, psicológico. Hoje eu falo inglês fluentemente, conheço em torno de 50 países nos 5 continentes, por onde estive trabalhando, pedalando ou simplesmente passeando. E esse último ponto é com certeza algo que jamais alguém poderá tirar de mim. Lugares em que já estive, tudo que já comi e experimentei de diferente, pessoas que conheci, culturas diferentes, foram muitos planos e desafios realizados. Era preciso trocar de passaporte com frequência, não pela validade do passaporte,
mas porque as folhas acabavam de tantos carimbos diferentes. Anos incríveis, desenvolvimento pessoal e profissional extremos, novos sabores e experiências na vida. Foi então que um dia desses, na Indonésia, após um evento do clube de moto, como normalmente costumávamos fazer, sofri um acidente. Nós saímos bem cedinho e após um longo passeio, já por volta da hora do almoço, começou a chover. Então paramos para almoçar e esperar um tempo para que a chuva passasse. Quando a chuva parou, decidimos voltar para casa. Bom, o que aconteceu então? Estávamos em uma fila de quase 30 motos grandes. Eu era um dos últimos da fila e atrás de mim ainda tinham mais 2 motos. Chegando em uma praça rotatória, o motorista tinha um caminhãozinho baú, desses de entregas, dessas caminhonetezinhas de entregas com um baú atrás. O motorista pensou que já haviam passado todas as motos e não me viu. E eu já estava bem do lado dele, na metade da caminhonete. Então ele entrou na rotatória me fechando. E como eu já estava do lado da caminhonete, tentei brecar, mas não foi o suficiente. Então o para-choque traseiro dele entrou na roda dianteira da minha moto, travando a roda e me jogando de cara no chão. Não me lembro de nada do acidente, na verdade. Tudo que sei foi contado pelos meus 2 amigos que estavam nas motos atrás de mim, na hora do acidente. Bom, todo mundo voltou e me levaram para o hospital. Depois de 2 tentativas, finalmente o terceiro hospital me recebeu. Foi constatado fratura na minha coluna cervical nas vértebras C3 e C4. Apesar de não me lembrar de nada, eu estava consciente o tempo todo no hospital. E ainda tive a ajuda de um grande amigo, que é indonês e é um dos melhores ortopedistas da Indonésia, Dr. Ketut Martiana. E foi ele quem fez a cirurgia no meu pescoço, aparafusando uma haste com 4 parafusos de cada lado sobre uma reconstrução óssea retirada da crista ilíaca do quadril, para dar sustentação nas vértebras da coluna cervical, de C2, C3, C4 e C5. E isso foi outra grande mudança em minha vida. Minha memória apagou durante 3 dias. Eu não me lembro de nada até hoje. Mesmo assim, alguns amigos me disseram que eu conversava normalmente com todos e que até expliquei onde estavam os meus documentos e tudo mais. E também me disseram que eu chamava muito pela minha mãe e misturava muito o inglês com o português, uma vez que ninguém entendia o que eu falava às vezes. Só me lembro de quando meu irmão Guilherme chegou lá na Indonésia, no domingo à tarde, para me ajudar. Me lembro daí para frente. Então, o acidente foi numa quinta-feira, depois do almoço, e do acidente até o domingo à tarde, quando meu irmão chegou lá, não me lembro de nada, apesar de estar consciente o tempo todo. Nesse tempo do qual não me lembro de nada, estive amparado por muitos amigos e alunos das companhias de academias que eu trabalhava lá na Ásia. Fiquei lá por 15 dias hospitalizado na UTI. O hospital não tinha muitas condições para o isolamento de um paciente que não podia pegar infecções. Então acabei pegando muitas infecções enquanto estive lá. No dia do acidente, eu pesava 118 quilos e tinha menos de 10% de gordura corporal. Então, eu não tinha gordura suficiente para o suporte do sistema imunológico. E por esse motivo, tive muitas infecções, ao mesmo tempo que perdia muito peso, uma vez que minha musculatura atrofiava por estar inerte. Junto com tudo isso, ainda tive uma parada cardíaca e fiquei por 6 minutos parado, teoricamente morto. E por incrível que pareça, depois de 6 minutos voltei à vida. Bom, então depois de 15 dias, meu irmão conseguiu finalmente me transferir para Singapura, onde as condições hospitalares eram bem melhores, quartos individuais na UTI e uma qualidade incomparável. Fiquei então em Singapura por mais 1 mês. Nesse tempo em que estive hospitalizado, uma coisa mágica aconteceu. Recebi um imenso suporte, não só financeiro, mas também afetivo de todas as pessoas com quem me relacionava na Ásia. Todas as academias de todos os países dessa companhia que eu trabalhava fizeram aulas especiais para arrecadar dinheiro
E também a Les Mills, da Nova Zelândia, usou um dos super workshops que eram trimestrais, realizado na Malásia, 2 semanas após o meu acidente, para arrecadar dinheiro para o meu suporte hospitalar. Nessa hora, agradeço muito a minha irmã de coração, Judy King, por ter formado um grupo grande chamado One Tribe, One Love, para me ajudar nesse momento tão delicado. Então, o Hospital de Surabaya, na Indonésia, onde eu morava e sofri o acidente, o avião UTI que me levou da Indonésia para Singapura e o Hospital de Singapura foram pagos com o carinho dessas pessoas que me conheciam na Ásia. Juntamente com isso, o meu irmão começou a fazer um movimento bem grande lá em Singapura. Ao mesmo tempo, acontecia uma campanha massiva feita pelos meus pais aqui no Brasil, para que houvesse condições suficientes para que eu pudesse ser trazido de volta para o Brasil. Virei notícia do Jornal Nacional e também do Fantástico. Durante esse tempo de campanha e que eu estava em Singapura, meu primo que é médico, Dr. Daniel Cordeiro, juntamente com um amigo dele, Dr. Gil Teixeira, e esse que na época era intensivista do HC da USP de Ribeirão Preto, foram até Singapura para fazer a minha transferência para o Brasil. Assim como meu irmão, foram anjos em minha vida, especialmente o Dr. Gil, que não me conhecia, e mesmo assim se predispôs a ir me buscar do outro lado do mundo, literalmente. Foi uma remoção muito difícil, uma vez que a distância é muito grande entre o Brasil e Singapura. Foram 34 horas de voo, e eu me encontrava com quase 40 graus de febre e ainda ligado ao respirador mecânico pela traqueia aberta. O lado bom é que estavam todos positivos e confiantes de que tudo daria certo, inclusive eu. E mesmo a campanha realizada pelos meus pais aqui no Brasil, tendo arrecadado muito dinheiro para pagar esse transporte aéreo, ainda assim tivemos a ajuda do governo brasileiro, que através do Itamaraty pagou mais da metade da passagem total. Foram, na verdade, 17 assentos utilizados no avião. Passei 34 horas amarrado a uma maca dentro do avião, em cima do encosto de cabeça das poltronas e logo abaixo do bagageiro de cabine, junto com os outros passageiros normais do voo. Vieram me acompanhando, além do meu irmão, os 2 médicos que foram aqui do Brasil para me buscar, e mais um médico e uma enfermeira de Singapura. Pois como os diplomas daqui do Brasil não são válidos em Singapura, os de Singapura também não são válidos aqui no Brasil. Então, o médico de Singapura assumiu a responsabilidade para que eu tivesse alta do hospital e pudesse ser embarcado no avião no aeroporto de Singapura. E mais tarde, durante o voo, passou a responsabilidade para os médicos aqui do Brasil, para que pudessem me encaminhar logo após a chegada em São Paulo para Ribeirão Preto, onde fiquei internado assim que cheguei no Brasil, no HC da USP de Ribeirão Preto. Bom, no avião foi montada uma UTI. Nos assentos logo abaixo de mim estavam cilindros de oxigênio, o respirador mecânico e também vários monitores cardíacos, entre outros aparelhos para me manterem vivo. Finalmente cheguei no Brasil, 47 dias após o acidente e pesando quase 30 quilos a menos. Imagina, perdi 30 quilos em 47 dias. E ainda usei o respirador mecânico por mais 2 meses depois de ter chegado ao Brasil. Por sorte, meu diafragma não perdeu a funcionalidade após o acidente. Então, com muita fisioterapia, pude voltar a respirar normalmente por mim mesmo, depois de 3 meses e meio respirando por uma máquina. Foi um alívio ficar finalmente livre do respirador mecânico, porque a cânula que ficava na traqueia para ligar o respirador comprimia as minhas cordas vocais, então não saía a voz. Foi fantástico poder falar de novo. Meu pai se emocionou quando a médica disse: "Ei, Renato, fala alguma coisa aí para a gente escutar a sua voz." Meu pai tirou o telefone do bolso e ligou para todo mundo, literalmente todo mundo da agenda do telefone dele, para que pudesse escutar a minha voz. Virei a atração da família, de novo. Pude então sentir uma grande energia, não só da minha família, mas de todas as pessoas que realmente se importavam comigo. A mesma energia que senti enquanto estive na Ásia.
Daí para frente, a minha melhora foi visível. Ganhei muito peso, mesmo que um monte de gordura que eu nunca tive, mas que era importante para o suporte do sistema imunológico naquela hora. Eu já podia conversar, explicar e falar tudo o que eu estava sentindo e querendo. Juntamente com isso, alguns músculos voltaram a ter atividade voluntária, principalmente o meu bíceps esquerdo, que foi o primeiro músculo a ter sinal voluntário. Cada dia era uma novidade mágica, e era fantástico sentir que eu poderia então traçar novos objetivos daí para frente. O único problema, que ainda era grave, foi uma escara na região sacral. Nas costas, no final da coluna, logo acima do bumbum. Isso acontece por passar muito tempo deitado na mesma posição. Na Indonésia, me deixaram deitado de costas por 14 dias após o acidente. Porque depois da cirurgia no pescoço, eu estava usando um colar cervical e era perigoso mexer muito com o meu pescoço e cabeça. E daí acabei tendo essa escara. Mas como a prioridade era tratar da minha remoção de volta para o Brasil, essa ferida foi só tida como importante após chegar no hospital em Ribeirão Preto, aqui no Brasil. Cuidados e tratamentos intensos foram realizados, até que finalmente pude deixar o hospital. Foram no total 5 meses e 5 dias hospitalizado. Mas ainda fiquei na casa de uma tia em Ribeirão Preto, pois eu ainda voltava periodicamente para o hospital, iniciando os trabalhos de reabilitação, juntamente com a fisioterapia que eu já fazia todos os dias, em casa, né? Depois de mais 6 meses, pude voltar para São Carlos, para a casa dos meus pais. Já numa condição física um pouco melhor. Continuei com as fisioterapias todos os dias, de segunda a sábado, e comecei a adaptar tudo o que era necessário para uma melhor qualidade do meu dia a dia. O primeiro desafio foi acertar uma cadeira de rodas que me deixasse confortável. Então eu pude sair da cama e passar um tempo fora do quarto. Bom, logo adaptado à primeira cadeira de rodas, as minhas metas eram assim, pequenas coisas que me davam mais autonomia, como poder sair do quarto, almoçar na mesa com minha família, sair de casa. Depois de 1 ano sem poder sair de um quarto, finalmente eu conseguia pôr a cara para fora, mas ainda um pouco debilitado. O problema nessa hora foi que por passar muito tempo deitado, eu não me olhava no espelho. E nesse 1 ano após chegar ao Brasil, eu engordei demais. Não foi fácil me olhar no espelho e ver um cara que não era eu, muito gordo. E para quem nunca foi gordo, essa aceitação foi realmente difícil. Lembra que eu comentei anteriormente que eu pesava 118 quilos com 10% de gordura corporal no dia do acidente? Não foi fácil. Além do meu corpo estar bem diferente do que costumava ser, eu também não podia mais fazer algumas coisas que eu sempre gostava de fazer. Foi realmente deprimente. Só não mais deprimente do que logo após o acidente, quando me contaram o que havia acontecido comigo e que eu era agora um tetraplégico. Mas graças a Deus, minha cabeça estava preservada e minha mente no lugar o tempo todo. Por esse motivo, sempre mantive os meus pensamentos positivos em relação a tudo isso. E na verdade eu tinha 2 opções. Primeiro, ficar incomodando todo mundo, ou segundo, tentar readaptar a minha vida da melhor forma possível. A escolha era minha. E a situação não ia mudar se eu ficasse revoltado, enchendo o saco de todo mundo. Pelo contrário, quanto mais rápido eu aceitasse essa situação, mais rápido eu poderia melhorar e de alguma forma voltar a andar para frente. E nessa hora, eu me lembro muito da minha avó, da avó Amália, mãe da minha mãe, que hoje tem 92 anos e é um exemplo de vida, e me ensinou muito a aceitar tudo o que estava passando naquela época. Bom, daí para frente, a minha vida melhorou bastante. Juntamente com a fisioterapia, que eu já fazia em casa, tive a oportunidade de participar de um projeto de eletroestimulação em Campinas, na Unicamp, com o professor Alberto Clique Júnior, do qual eu participo até hoje. Então, tendo que ir para Campinas toda semana, e por eu ser muito grande e pesado, o que é difícil me tirar da cadeira de rodas e transferir para um carro normal, senti a necessidade de mais uma adaptação.
e comprei um carro que foi adaptado por uma empresa de São Paulo. Colocaram uma rampa para que eu pudesse entrar com cadeira de rodas e tudo pelo porta-malas. Finalmente, eu tinha então autonomia para ir e vir a qualquer lugar que eu quisesse. Mesmo que, ainda com algumas limitações, eu já podia fazer várias coisas das quais eu sentia muita falta. E sempre estimulado por essas possíveis adaptações, comecei a inventar vários dispositivos que me ajudavam e melhoravam minhas atividades diárias. Mas nesse tempo eu estava fora do mercado de trabalho. Então logo veio a necessidade de arrumar alguma coisa para fazer. Primeiro, não só pela necessidade de ganhar algum dinheiro, mesmo porque ainda tenho uma filha que depende de mim. Mas talvez o motivo mais importante tenha sido para manter a minha cabeça ocupada e me manter empenhado em produzir algumas coisas que não só me ajudassem, mas pudessem ajudar a outras pessoas também. No primeiro instante, me mantive ocupado, tentando organizar todas as minhas coisas que haviam ficado na Indonésia. Minha casa inteira ficou lá. Minhas bicicletas, roupas e tudo mais o que eu tinha. Alguns amigos, quando vinham de férias para o Brasil, traziam algumas malas com as minhas coisas. Um agradecimento especial ao meu grande amigo André, que é como um irmão para mim, e trouxe a maior parte das minhas coisas, incluindo as minhas bicicletas. Ainda assim, acabei doando mais de 80% de tudo que eu tinha lá. Bom, me mantendo mentalmente ocupado com o maior número de coisas possíveis, consegui produzir muitas coisas que me ajudam nas atividades diárias e melhoram muito a qualidade do meu dia a dia. Então, depois de já ter adaptado a minha casa toda para atender às minhas necessidades básicas diárias, criei também vários dispositivos para que eu pudesse me movimentar e fazer mais exercícios da fisioterapia. Comecei a fazer palestras também, contando não só a minha história, mas também motivando pessoas a melhorarem de qualquer forma e partindo de qualquer ponto ou qualquer problema. Comecei também a dar aulas particulares de inglês, eu trabalhava com importações, o que eu posso fazer online de casa, e finalmente a trabalhar realmente com tecnologia assistiva. Já tenho produzido e patenteado alguns equipamentos que me ajudam nas atividades diárias. E hoje, mesmo ainda precisando da ajuda de alguém para algumas atividades básicas diárias, já posso realizar atividades que até então seriam impossíveis para um tetraplégico. Já consigo, sentado na fisioterapia, ter controle do tronco, sem que nada ou ninguém me segure. Consigo operar eletrônicos, como computador, tablets, telefones, sem que ninguém me ajude também. Dentre outras atividades impossíveis para alguém que só tem o controle da cabeça. Bom, essa é a minha história. Mesmo que contada rapidamente, resumidamente, espero que possa ajudar e incentivar muitas pessoas por aí. Sou uma pessoa que vive hoje presa dentro do próprio corpo, sem nenhum controle sobre o corpo. Mas mesmo assim, eu não perdi a alegria e a vontade de viver e seguir sempre em frente. E mesmo passando por muitas dificuldades, além de muitos preconceitos, é importante que lembremos que sempre há uma luz no final de cada túnel, que todas as dificuldades podem ser superadas, pois Deus nunca nos dá um fardo mais pesado do que podemos carregar. E até mesmo por esse motivo, como uma fonte de inspiração, temos que pensar e ter a certeza de que são poucas as pessoas que são psicologicamente e mentalmente fortes, capacitadas e aptas a passarem por experiências como essa que estou passando agora, por exemplo. Somos então, de alguma forma, abençoados e devemos sim pensar dessa forma, pois dessa forma nos fortalecemos mentalmente para conseguir seguir em frente. E por esse motivo, e com muita alegria, vou deixar aqui os meus contatos, e-mail e telefone. Sintam-se à vontade para entrar em contato, para agendamento de palestras ou mesmo só para que possamos trocar qualquer tipo de experiência. Mais uma vez, gostaria de agradecer novamente à professora Marli pela ideia
incentivo e oportunidade de realização desse vídeo. E dessa forma, espero que eu possa, com a minha história e cabeça erguida sempre, ajudar muitas pessoas a superarem qualquer tipo de dificuldade na vida, pois acredito que podemos e devemos influenciar positivamente na vida de outras pessoas, não importa qual a dificuldade que possamos ter em nossa vida. Pensamentos positivos sempre atraem energias positivas, e é como eu sempre digo, comece sendo você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Inscreva-se aí embaixo, em breve estarei postando mais vídeos, contando com mais detalhes tudo o que passei e como a minha vida está agora. Um grande beijo e um grande abraço a todos vocês.